A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Venho trazer uma palavra para a nossa reflexão nessa noite e nós vamos falar um pouquinho acerca do nascimento do menino Jesus. Vocês vão dizer, Natália, você está atrasada, Natal já passou. Mas quem te disse de fato, de verdade, que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Parte do princípio que Jesus nasceu na Belém da Judéia, e o calendário hebraico, ele é diferente do nosso. Então, historiadores dizem que Jesus teria nascido por volta de setembro e outubro. Mas não é isso que eu quero me ater. Eu quero falar sobre o nascimento do menino Jesus. Quem foram os privilegiados que foram fazer a primeira visita que Jesus recebeu, onde estava sua mãe Maria e seu pai José, aqui na terra. Nós vamos ler alguns versos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eles viajaram cerca de 10 quilômetros até chegar a Jerusalém. Vamos prosseguir a leitura. No versículo 2 diz assim, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela do Oriente e viemos adorá-lo. No verso 3, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes do sacerdote e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, e não reis magos, os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. 8. Enviando-os a Belém, disse, ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles. A estrela ia guiando os magos. Ia diante deles, até chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Eles foram guiados, os magos foram guiados pela estrela, que eles eram estudiosos, né, astrólogos, então eles estudavam, eles conheciam bem, né? E eles notaram que tinha uma estrela que estava brilhando, que estava guiando eles. E a estrela parou onde Jesus estava, na casa que Jesus estava. E olha o versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com muita alegria, com grande alegria, que diz o texto. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Os magos, eles não se prostraram para adorar Maria, eles se prostraram para adorar o menino Jesus. E abrindo os seus tesouros. Eles fizeram essa viagem, mas eles estavam aqui levando, olha o que eles estavam carregando, os magos. Abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Olha o versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Eu quero me ater nessa visita que o menino Jesus recebeu dos magos e o que ele ofereceu para o menino Jesus. A palavra diz aqui que o rei na época era Herodes. E o rei Herodes, ele era um homem cruel, um homem que foi capaz de matar os seus próprios filhos
cresceram, ficaram adultos, foram estudar em outros países, nas melhores faculdades da época, e alguém alertou para ele, né? Dizem os historiadores, que os filhos deles poderiam tomar o trono dele. Ele mandou executar não só os filhos, como a própria mãe e o irmão, para que ele fosse absoluto. Ele era um cara que tinha, vamos dizer, ele tinha essa questão de ser único, sabe? Aquele tipo de pessoa que só ela pode brilhar, que ele quer ser absoluto, insubstituível. Assim era o rei Herodes, e ele era capaz de fazer tudo para não perder a sua alta posição. E aqui está dizendo que, aqui no versículo 3, diz que ele se perturbou, porque ele ouviu dizer, olha, porque havia uma profecia, né? Isaías havia profetizado 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, que nasceria o rei dos reis ia nascer, que a virgem conceberia. E ele se perturbou e ele enviou para essa missão os magos. Eles, pergunta, nasceu o rei dos reis, porque eu também quero adorar. Sabe aquela pessoa que se finge, que quer saber, que se aproxima só para colher informação, mas na verdade a intenção dela é maléfica? Então foi assim que ele quis agir. Só que os magos, eles foram guiados por uma estrela, e quando chegou na casa, que a palavra diz casa, onde estava Maria e José, né, eles receberam uma missão linda da parte de Deus, de criar o rei dos reis, o rei dos judeus, aquele que veio para remir o povo, que ele veio para remir os nossos pecados. E ele diz, olha, pergunta diligentemente, com todo o cuidado pelo menino, sem fazer alarde, né? Para que quando se achares, que eu também vá adorar. Só que Herodes não tinha intenção de adorar Jesus. Pelo contrário. Vamos continuar. Então, eis que a estrela tinham visto do oriente e adiante deles, até chegado, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Agora, vamos aqui para o versículo 11. Entrando na casa, os magos acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram a Jesus, porque só ele que é digno de receber adoração, é o Senhor Jesus. E abrindo seus tesouros, eles fizeram aquela viagem, um percurso aí de 10 quilômetros, até chegar em Jerusalém, na cidade de Belém da Judéia, que é onde nasceu o menino Jesus. A palavra diz que eles ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro é um presente que se dá a um rei, alguém que é majestoso. O que você pode dar de presente para uma rainha, para um rei, né? Ouro, algo valiosíssimo. Incenso e mirra. Incenso é um presente para Deus. E mirra era um tipo de unguento que era utilizado para embalsamar corpos. A tradição judaica só começava o processo de embalsamento, geralmente eles aguardavam 3 dias, porque eles acreditavam que ainda poderia, que Deus poderia fazer um milagre e o morto ressuscitar, né? E eles levaram essas... Aqui a palavra, o texto está dizendo aqui na minha versão, ofertaram dádiva, né? Eles não chegaram de mão vazia, sabe? Eles chegaram levando consigo ouro, que é presente para rei, incenso, que é presente para Deus. Eles reconheceram aquele menino como Deus encarnado, como o filho do Deus vivo. E quando eles levam aqui mirra, porque a palavra diz que ele seria grande, que ele seria rei das nações, que ele seria o nosso redentor e o nosso remidor.
aqueles que vai redimir os nossos pecados. Porque os nossos pecados ele levou consigo na cruz do Calvário. Ele se entregou por mim e por você. E eles tiveram aqui uma revelação divina, os magos. Foram guiados por uma estrela que brilhava, sabe, se destacava entre as demais. E a palavra diz aqui, eu acho lindo isso, irmãos, que no verso 12 diz: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, que não voltassem para junto de Herodes. Por quê? Herodes não queria adorar Jesus. Tanto que depois desse episódio do nascimento do Senhor, que ele ficou furioso porque os magos não voltaram, ele lançou um decreto que era para matar todos os meninos até, salvo engano, 3 anos de idade, 2 anos de idade. E ele lançou um edito para matar todos os meninos, tudo isso com medo. Era só por que um menino vai causar tanto medo? Porque já viu uma palavra e ele não queria perder o seu trono. Só que se você continuar meditando na palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, diz que ele morreu comido de bichos. Deu umas feridas, começou a gangrenar e esse homem foi comido vivo. Os inimigos de Deus morrem. Aqueles que tentam abortar os planos de Deus morrem pela sua ganância ao poder, ao trono. Mas nós comemoramos simbolicamente o Natal. Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas isso não nos impede. É uma época de ano tão linda, né? É uma época onde a gente quer decorar, quer trocar presente, quer trocar os móveis da casa, quer dar aquele banquete para tua família, quer reunir os vizinhos, quer reunir a família no quintal. É troca de presentes, é banquete. Mas o Natal, o verdadeiro sentido do Natal, é para adorar o Senhor Jesus. Toda a história do nascimento de Jesus vai falar acerca de rejeição, mas vai falar também de adoração e plano de salvação. Aquele menino não era só um menininho, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que redime os nossos pecados. E eles ofertaram ouro, presente para o rei, incenso, presente para Deus. Você sabia que as nossas orações, tudo o que oferecemos, sobe como aroma agradável a Deus? Quando nós nos quebrantamos, quando nós clamamos e oramos com inteireza de coração, sem mágoa, como estamos com o coração puro diante de Deus, sobe como incenso. Incenso é presente para Deus. E mirra era um unguento, uma especiaria, que era para embalsamar, que era para perfumar o corpo de Jesus, que estava tomado de chagas. Eles receberam uma divina revelação do que aquele menino iria passar. Tudo isso para redimir os nossos pecados. Foi comemorado, muitas pessoas montaram na sua casa um presépio. Mas será que o menino Jesus foi adorado na sua casa de forma como lhe agrada? Eu quero que você reflita nisso. Não importa se a data já tenha passado, porque não foi esse o dia que o Senhor Jesus nasceu. De acordo com o calendário judaico, Jesus deve ter nascido entre setembro e outubro daquela época. Mas isso não importa. O que eu quero é que você grave na tábua do teu coração que o menino Jesus, ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Ele foi crucificado naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele está vivo.
Ninguém odeia um rei que está morto. Ninguém odeia um rei que está morto. Herodes sabia que estávamos aguardando ali o nascimento do rei dos judeus, o rei dos reis, aquele que apacentaria o povo de Deus. Ele sabia, ninguém adora um rei que está morto. Sabe? Ele é o único. E ele está vivo. Jesus está vivo. No Natal é comemorado o nascimento do menino Jesus. Mas ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Por inveja, existem pessoas como os fariseus que tinham inveja do ministério de Jesus e queriam acabar com ele de todas as maneiras. Jesus teve uma morte de cruz, que era a morte mais humilhante, mais dolorosa. E quando chegou perto da crucificação, queridos, o texto diz aqui no Evangelho também, no Novo Testamento, a aflição que Jesus sentiu no jardim de Getsêmani. A palavra diz que ele suou sangue, tamanha era a aflição. E ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Quando vieram prender Jesus, os soldados romanos, Jesus estava acompanhado ali dos seus discípulos. E ele diz: olha, libera eles, não é a mim que vocês querem? O que vocês vieram fazer, façam logo. Todo mundo conhece a história, né? Foi vendido por Judas. Jesus o tempo todo sabia, mas precisava se cumprir. E ele falou: você acha que se eu não pedisse, clamasse meu Pai, ele enviaria miríades e miríades de anjos? Pesquisa quantos anjos é miríades. Mas ele cumpriu a sua missão. Se nós comemoramos o Natal, se teve banquete na tua casa, se teve reconciliação na sua casa, foi porque alguém pagou um preço pela tua vida, e preço de sangue. Você foi comprado a preço de sangue. Jesus veio para nos redimir, para nos dar vida e vida em abundância. Mas será que eu e você estamos fazendo como os magos do Oriente fizeram? Que foram ofertar dádivas para o Senhor? Eles entregaram o melhor que eles tinham. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Jesus merece o nosso melhor. O nosso melhor Ele merece. Para que tenhamos vida, para que tenhamos nossos pecados, porque a palavra diz que nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Mas Jesus, Ele olha para mim, para você, e por vezes, no nosso pior momento, mas Ele vem com a sua mão forte e nos resgata porque Ele nos ama. Eu quero que você reflita, que você medite no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, capítulo 2, que vai falar acerca do nascimento de Jesus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Só para te lembrar que o menino cumpriu seu ministério aqui na terra. Ele veio em forma de homem. Ele foi o único que pisou na terra e não cometeu pecado nenhum. Sabe? E Jesus veio para nos dar vida. E a maior promessa do Evangelho é a vida eterna. Existe uma vida eterna. Nós somos seres eternos, você sabia?
Agora são as minhas escolhas e a tua que vai definir se nós vamos viver na eternidade, na glória com o Senhor, ou se vamos padecer no inferno. A palavra diz, queridos, que ranger de dente significa dizer que vai ter muita dor, que as pessoas vão tentar se matar e não vão conseguir. As pessoas vão se jogar de um precipício, as pessoas sem Deus, sem Jesus, vão se jogar do precipício. A palavra diz que a morte fugirá. É muito sério, sabe? Muitos banalizam o nascimento de Jesus, muitos escarnecem do Natal, escarnecem do nascimento do menino Jesus. Mas ele veio, ele sabe, ele conhece a nossa limitação, mas em tudo ele entregou a vida por mim e por você, mesmo não sendo merecedores. Então oferte o seu melhor para o Senhor. Reflita nessa passagem bíblica. Jesus nasceu, esteve entre nós, mas ele foi assunto aos céus. E pelo mesmo céu que ele foi assunto aos céus, ele descerá das mais altas nuvens para buscar uma igreja lavada e remida, adornada. Amém? Fica com essa reflexão e fique na paz do Senhor Jesus.